Boa tarde a todos. Dar seguimento aqui no curso de Direito Civil. Paramos na última aula no capítulo 15, no item 15, na verdade, do capítulo 2. Vou confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. As primeiras tentativas de codificação e o Código de 16. 15.1. A criação dos cursos jurídicos. A independência do Brasil se deu em 1822. A criação dos primeiros cursos jurídicos se deu em 1828. E era uma expressão da busca de emancipação cultural e de renovação do direito à luz da experiência brasileira. Quer dizer, com a independência do Brasil, uma espécie de sentimento de identidade nacional se espraiou também para o campo do direito, né? E houve a busca de uma renovação do direito à luz da experiência genuinamente brasileira. Esses primeiros cursos foram em São Paulo e em Olinda, e desses celeiros surgiram grandes juristas como Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, etc. Né? O direito brasileiro foi basicamente formado por esses grandes juristas, oriundos das universidades de São Paulo e de Olinda, apesar dos influxos consideráveis do direito europeu, né? Eles pegaram essa base do direito europeu e, à luz da experiência brasileira, formaram, né, essa primeira expressão do direito brasileiro. Teixeira de Freitas foi encarregado de elaborar o anteprojeto de Código Civil. Isso foi em 1857. Em 65, ele entregou esse anteprojeto, mas foi severamente criticado, né? E desistiu de prosseguir com o processo, né? No entanto, esse anteprojeto influenciou profundamente o Código Civil argentino e também o Código Civil uruguaio. Então não serviu para o Brasil, mas serviu de base, né, para o Código argentino e para o Código uruguaio. Depois desse insucesso, houve algumas outras tentativas de codificação que também não foram adiante. E em 1899 foi escolhido o jurista Clóvis Bevilacqua para que elaborasse um anteprojeto de Código Civil também. Em 8 meses ele elaborou esse anteprojeto, que mais tarde foi convertido no primeiro Código Civil brasileiro, né, que é o Código de 16. Teve também uma participação nos debates, né, de Rui Barbosa e de outros juristas notáveis brasileiros da época, né. O Código Civil de 16 ele foi considerado uma construção jurídica notável, né? Isso foi reconhecido por juristas do mundo inteiro. E do ponto de vista substancial, ele era o reflexo de uma sociedade predominantemente rural, né? Havia também um forte sentimento religioso, católico cristão, que repercutiu principalmente no tratamento dado ao casamento, né? O código era pautado por uma filosofia individualista, com primazia do indivíduo sobre o coletivo, a primazia do interesse patrimonial individual, né? O resguardo desse interesse patrimonial individual, e uma forte autonomia negocial, né? Uma liberdade de negociação sem a intervenção de normas de ordem pública, né? Sem a intervenção do Estado, né? Também muito inspirado no direito romano e no Código Napoleônico, né? Era um código formalista, né, que estabelecia que condicionava a validade, né, dos negócios, dos preceitos ali, à forma estabelecida pelo código, né? E ao longo do tempo, na verdade ao longo de quase um século, né, de todo o século XX, ele foi perdendo atualidade e substância, né, porque ele estava regrando situações
que não tinham mais correspondência na realidade. A realidade tinha mudado e o código ainda estava regrando aquela realidade ali praticamente de 1800, né? Uma vez que o anteprojeto foi concluído ainda no século XIX, né? Ainda em 1899. E essa desatualização do código levou a integrações jurisprudenciais, quer dizer, os magistrados ali tentando de alguma maneira adaptar esse código defasado para a realidade que se apresentava, e pela edição de diversas leis esparsas, né? A lei do divórcio e outras leis que surgiram antes da promulgação do Código de 2002. Capítulo 16. O Código Civil de 2002 e os seus antecedentes históricos. 16.1. Antecedentes históricos. Projetos autônomos de Código das Obrigações e Código Civil. Havia essa pretensão de separação, né, fazer um Código das Obrigações e outro de Código Civil propriamente dito. Essa era uma opção subscrita por juristas do calibre de Caio Mário, de Orlando Gomes e outros, né, civilistas de renome. No entanto, esse projeto foi rejeitado. 16.2. A comissão elaboradora do anteprojeto de 2002 e sua orientação básica, né? O projeto a comissão estava sob a supervisão do Miguel Reale, né? E havia também uma pleiade, né, de grandes juristas também trabalhando nesse anteprojeto. Eu não conseguiria o nome de todos aqui, mas eram nomes... eram figuras notáveis, né, do direito civil brasileiro que foram encarregados de elaborar esse anteprojeto do Código de 2002. Né? O novo código ele deveria ser uma atualização do Código de 16, que era considerado excelente em sua forma e no seu conteúdo, apesar de defasado em diversos aspectos. Quer dizer, ele era excelente tendo em vista a realidade que ele estava regrando, aquela realidade lá de 1800 praticamente, né? Então, o código deveria ser uma atualização, quer dizer, manter esse nível de excelência e aproveitar o máximo possível as formas e o conteúdo no que não estivesse defasado, né? O código de 2002 ele deixou de incorporar o conteúdo mais volátil, quer dizer, o conteúdo que ainda não estava sedimentado historicamente, como, por exemplo, o relativo à locação predial, aos direitos autorais, né, e etc. O código tratou daqueles institutos sedimentados, né? Por exemplo, direito das obrigações, direito da personalidade, direito de propriedade em geral, coisa que vinha desde o direito romano, né? O direito de família. Apesar de que agora o direito de família tem uma volatilidade muito grande também, uma maleabilidade muito grande, cada hora muda, né? Houve uma unificação dos direitos das obrigações e uma revogação quase total do Código Comercial de 1850, que na realidade já estava superado, né, pela legislação superveniente, pelas integrações jurisprudenciais e etc. – 16.3. Princípios filosóficos do Código Civil de 2002. Os princípios são a socialidade. Isso não está expresso, isso são os princípios que informam, né, o código. A socialidade, a eticidade e a operabilidade. A socialidade tem ligação com o sentido social do código, em contraste com o viés individualista do Código de 16. Então, essa coisa que o código tem de função social do contrato, função social da propriedade, quer dizer, o exercício do direito individual, mas tendo em vista também um interesse coletivo, né? E muitas vezes o interesse individual cedendo passo ao interesse coletivo. A eticidade tem a ver com o maior poder do juiz para fundamentar a sua decisão em princípios éticos, afastando-se do formalismo, né? Isso se expressa por meio das cláusulas gerais expressas no código, como por exemplo boa-fé, equidade. Então o juiz não está tão amarrado àquelas formas do código, uma vez que dentro do próprio código ele pode se valer dessas cláusulas gerais para adaptar
a decisão de modo a conferir maior justiça, né? Muitas vezes aquela decisão, aquela solução engessada, né, dada pelo código, ela não fornecia, ela não representava a justiça do ponto de vista material, né? Podia estar sendo uma justiça entre aspas, uma justiça de caráter formal, no sentido de que a lei estava sendo cumprida, mas não representava uma justiça material, né? No sentido de equidade, de resguardo da boa-fé e etc. Né? O ponto 3, operabilidade, o terceiro princípio, na verdade, tem em vista a realizabilidade das normas que estão postas ali, a efetividade. Né? Isso pressupõe uma clareza das disposições do código, quer dizer, tem que ser um código operacional, um código que seja claro, que seja fácil de ser aplicado. Né? Isso se deu notadamente, por exemplo, pela descrição clara das hipóteses de prescrição e de decadência, né? O que não tinha ainda no código anterior. 16.4 Fase legislativa e as críticas ao projeto. Teve uma longa tramitação, o código, né, vinha desde a década ali de 60, 70, e diversas normas atropelaram, né, o Código Civil durante a sua tramitação, como por exemplo a própria Constituição de 88. Né, o pessoal estava elaborando um código, veio a Constituição de 88 e não podemos promulgar o código aqui em descompasso com a Constituição, então tiveram que revisar diversos aspectos. Né, e tem vista também que o código é uma consolidação de regras seguras. Né? Ele vai consolidar. O código não é para fazer experimento social. Né? Não, vamos fazer um negócio projetivo aqui, que vai melhorar daqui a 10 anos, e vamos descobrir o resultado disso aqui, vamos ver se melhorou ou não. O código é para o estabelecimento, para consolidar as regras seguras, aquilo que a gente sabe que já está dando certo, que já é da tradição, né? Isso em tese. Vamos dizer, consolidando práticas, consolidando entendimentos jurisprudenciais. Né? O código é algo para dar segurança jurídica. Né? E o código de 2002 ele adotou a estrutura organizacional do código de 16, né? Essa divisão em parte geral, obrigações, direito das coisas, etc. 16.5 Atuação de Miguel Reale. Né? Miguel Reale ele foi o coordenador geral do projeto, e outros nomes que merecem ser citados, né, do ponto de vista legislativo, foram o deputado Ricardo Fiuza e o senador Josafá Marinho, que deram também boas contribuições. Então, uma revisão rápida agora aqui desse capítulo 2. Né? Direito codificado, característica do sistema romano-germânico. Né? É um direito codificado, é uma característica, portanto, do civil law, né? Que é um sistema adotado na Europa continental e na América Latina também. Né? O Código de Hammurabi, esses códigos antigos, códigos de Justiniano, eles não guardam uma identidade estrutural com os códigos modernos. Quer dizer, eles são códigos, mas numa outra acepção, né? Poderia-se até usar uma palavra diferente para defini-los, dada a diferença de estrutura. Né? Esses códigos tinham ali no meio de preceitos legislativos, tinham referência a fatos concretos, a dados históricos e etc. Né? Não era a mesma técnica, né, empregada nos códigos atuais, na acepção atual. Atualmente, um código pode ser entendido como um conjunto sistemático de preceitos relativos a um ramo jurídico, organizado à luz de princípios. Idealmente, numa linguagem clara, simples e concisa. Então, é um conjunto sistemático de preceitos relativos a um determinado ramo jurídico, organizado à luz de princípios, e, idealmente, uma linguagem clara, simples e concisa.
Aí menção aqui ao Código de Napoleão e a Escola da Exegese, que tinha a pretensão de completude, né, de resolver todas as lides, todas as questões jurídicas com base na interpretação do Código de Napoleão, sem a necessidade de recorrer a nenhum elemento externo ao Código. Né. Debate na Alemanha, Savigny versus Thibault. Né. Savigny compreendia o código, Savigny, que era da escola historicista, né, compreendia o código como um engessamento do direito, que se distanciaria do direito como um instrumento que deve se adaptar às evoluções, né, da sociedade. Né. O primeiro código brasileiro, civil brasileiro, foi o de 16, o segundo é esse de 2002, regido pelo princípio da socialidade, da eticidade e da operabilidade. Socialidade, entendido como a presença de um elemento social, né, em contraste com o que havia no Código 16, que era a predominância do caráter individualista. Né. O Código 2002 ele tem um caráter social que se espelha em diversos preceitos do Código, como por exemplo, função social do contrato, a função social da propriedade, né, e etc. A eticidade, né, quer dizer, a possibilidade de busca pelo juiz de uma solução ética, se valendo das cláusulas gerais. O juiz não fica como não ficaria no código anterior, tão amarrado quanto no código anterior a determinadas formas do código. Ele teria um campo maior de operação na busca dessa solução justa, em prestígio a boa-fé, né, em prestígio a equidade, né, e a operabilidade. Né, o código ele tem que ter conceitos operacionais, conceitos que possam ser aplicados para resolver casos concretos facilmente. Né, ele tem que ter uma linguagem clara, tem que ter conceitos precisos, né, por aí. Dá uma olhada aqui no capítulo 3, a extensão desse capítulo 3. Puxa, isso acaba aqui. Caraca, man. Vamos começar então o capítulo 3. Fontes do direito e norma jurídica. Sistema de tradição romano-germânica. Né? É o direito escrito e a lei como principal forma de expressão. Né? Lei aqui em sentido amplo, né? Constituição Federal, a lei propriamente dita, decretos do Poder Executivo e etc., como a principal forma de expressão do direito. Né? O direito escrito, e uma nota crítica, né? O direito escrito e codificado não necessariamente encerra a segurança jurídica, né? Uma vez que essas palavras postas ali no texto da lei, elas têm também um grau de abstração, elas não ensejam a pluralidade interpretativa, certo? A própria lei de introdução ao Código Civil admite os costumes como uma fonte complementar de direito. Né? O common law, por sua vez, aqui numa definição bem a grosso modo, ele buscaria a definição do direito a partir da jurisprudência, né? Em oposição ao sistema romano-germânico, que buscaria a partir do direito escrito, entendido aqui como a lei em sentido amplo. Né? Item 18. Lei, medida provisória e decreto. A lei seria o conjunto orgânico de regras escritas ordenadoras do convívio social, elaborada segundo o procedimento previsto pelo Poder Legislativo. Né? É uma expressão escrita do direito. A nota característica da lei é a estatalidade, né? A chancela do Estado. O objeto da lei é fatos socialmente relevantes que necessitem da força
a serviço do direito, tá? Quer dizer, a nota da coercibilidade, né? Da possibilidade de imposição daquilo ali à força, né? E da necessidade de imposição daquilo ali à força, se for o caso. No âmago da lei, quer dizer, no centro da lei, o elemento que legitima a lei, o que a lei busca, né, é uma medida de justiça, né? Seria uma prescrição que busca o equilíbrio, né? O equilíbrio visto tanto da perspectiva da justiça comutativa, né, de uma igualdade de condições, né, quanto de uma justiça social, né, mais numa perspectiva de uma isonomia, né, de tratar de possibilitar mitigar as diferenças da sociedade, né, de modo a propiciar uma igualdade efetiva, uma igualdade material, né. A lei, portanto, ela guarda, por ser emanada do Poder Legislativo, que é o órgão de representação popular, ela guarda uma presunção relativa de que está em consonância com a vontade social. Nomogênese da lei e tridimensionalidade. Nomogênese é o processo de criação legislativa, né, de gênese da norma. A lei se refere a fatos ou acontecimentos da vida social. Ao disciplinar tais fatos, tem-se em mira algum valor, né? Bom, a gente está pegando um fato aqui que acontece na vida e a gente quer que ele se dê de determinada forma, tendo em vista a observância de determinado valor, do valor igualdade, por exemplo, né? Ou do valor liberdade, né? Em última análise, do valor justiça. São valores permanentes a justiça e a segurança jurídica, que se somam aos valores específicos para o tipo de interesse social submetido à disciplina da lei. Então, sempre vai estar presente na lei o valor justiça e o valor segurança jurídica, e às vezes pode estar embutido, e esses valores justiça e segurança jurídica vão se somar aos valores específicos do interesse social submetido à disciplina da lei. Como, por exemplo, no caso de regramento de direito civil, né, é o valor da igualdade, né, no caso de direito consumidor, o valor da proteção ao consumidor, né. Direito trabalhista, o valor da proteção ao trabalhador, conjugado ali com o valor justiça e o valor segurança jurídica, né. A efetivação dos valores nos fatos sociais se dá por meio da norma jurídica, que é a orientação de conduta ou modelo de organização social que enlaça fatos e valores. Então, o legislador, tendo em vista um determinado fato, né, e tendo em vista um determinado valor, ele estabelece um modelo de conduta que vai regrar esse fato à luz de um valor, né. Do ponto de vista técnico-científico, a lei é um modelo escolhido pelo legislador para alcançar um determinado resultado social. Então, olha, eu quero um determinado resultado. Por exemplo, eu quero... Você pega, por exemplo, uma norma de caráter tributário. Bom, eu quero arrecadar mais, né? Ou uma norma de caráter tributário de viés extrafiscal, né? Eu quero coibir o uso... o não uso social da propriedade, quer dizer, a propriedade ociosa ali. Então vamos aumentar aqui o IPTU, né, para essas propriedades ociosas, de modo a incentivar que o sujeito produza alguma coisa, né, um desestímulo a que ele mantenha essa propriedade ociosa. Né. 18.3. O processo legislativo. Artigo 59 e seguintes da Constituição de 88. Olha, o processo legislativo, vamos deixar então para a próxima aula, que a gente dá uma lida bem cuidadosa ali aos artigos 59 e seguintes da Constituição. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos.